ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Uma tribuna livre dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente procurando solução, como o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. Aí, ó, esse site aí, inclusive essa entrevista, a partir de amanhã já vai estar na primeira página desse site. Site que é comandado por Ernesto Zanon, Decinho Pompeu, também Danilo Sanches e toda a equipe. Bom, e hoje, dia 2, marca 20 anos do desaparecimento, talvez da maior banda de todos os tempos de Guarulhos. É a banda formada pelos meninos lá do Parque Secap. Eles acabaram vindo de uma vez aí, aparecendo, fazendo um sucesso imenso e depois, num trágico acidente, acabaram deixando a gente. Então, a nossa homenagem a esse pessoal que não tinha vergonha de falar de Guarulhos é uma coisa que me chamava a atenção, viu? Tá certo. Tá aí a nossa homenagem ao pessoal lá do Parque Secap. Eu sempre comentei isso, que eles não tinham vergonha de falar de Guarulhos. O pessoal fazia sucesso, falava só lá de Guarulhos mesmo, então uma coisa muito bacana. Bom, voltando aqui para o estúdio, hoje nós temos aqui a grata satisfação de receber o grande conhecido em toda a cidade, Jovino Cândido. Boa noite, Jovino. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Eu também gostaria de mandar um grande abraço para os amigos da Guaru Web. Isso. E também para os familiares dos Mamonas Assassinos. Mesmo porque, Roberto, eu não sei se você conhece essa história, nós tivemos um teatro na rua Dom Pedro II durante 10 anos. E chamava-se Porão 334. E ali surgiram a banda Utopia. Ah, é? Que bacana. No primeiro festival que nós realizamos em Guarulhos, porque durante 10 anos nós realizamos o Festival Estudantil de Teatro e a cada 2 anos nós realizávamos o Festival de Música. E no primeiro festival, lá surgiram 3 rapazes e se inscreveram como Utopia. E nós temos gravado, nós temos esse material até hoje, então é uma honra imensa e eu desejo o melhor para todos os familiares. Que bacana, hein? Não sabia dessa história, não. Pois é, você não sabe de muita coisa. Mas a gente vai acabar descobrindo aqui. Claro, um bom jornalista descobre mesmo. Opa! Ah. Bom, a gente sempre pede para... Aliás, eu quero só agradecer o pessoal do PV, a Paula, presidente do PV, está aqui, um monte de gente aqui. Depois dá uma olhada aí que vai estar nas nossas redes sociais as fotos. Vamos fazer as perguntas já que mandaram para nós, Jovino. O Sérgio Salles, ele pergunta por que o senhor é candidato várias vezes em cargos diferentes e não faz campanha. Não sei para que sai às ruas.
É meio contraditório, mas... Sérgio. Sérgio Salles. O Sérgio, eu fui candidato nos últimos anos a prefeito da nossa cidade. Fui candidato a deputado federal em 3 oportunidades. Uma fui eleito e as 2 outras fui colaborador. Fui uma espécie de cabo eleitoral do partido aqui na cidade. Eu disputei as muitas eleições em Guarulhos, porque eu sou daqueles que gostaria de realmente ajudar a cidade a encontrar o seu destino, uma melhor qualidade de vida para todos nós, mesmo porque nós estamos aqui há mais de 55 anos, Sérgio. A última eleição, de fato, que eu disputei com muita consistência foi a eleição de 2004. Mas aí nós tivemos um episódio que provavelmente, Roberto, eu já contei aqui. No dia 2 de agosto daquele ano, eu assisti a minha esposa sair de casa com os meus filhos, em plena campanha eleitoral. Por razões que só a vida pode contar, não é? Fofocas, a família, digamos, em destruição. E nesse momento a família tem que estar unida. E eu deixei de ir a um comício, ou um showmício à época, no SECAP, com cerca de 40 mil pessoas. E não me arrependo, não é? Eu não me arrependo, eu sou um ser humano, nas minhas veias correm sangue e não água, Sérgio. Não é? É duro, entre a família e o poder eu preferi a família, não me arrependo. Graças a Deus hoje recuperamos praticamente todas as relações, mas continuei realmente dando a minha contribuição. Trabalhando pelo partido, mas sem aspirar o poder, ou o mandato, digamos assim. Tá certo. O Jorge Tayar manda boa noite para o senhor e faz uma pergunta direta. O senhor será candidato a prefeito ou irá apoiar outro nome? Serei candidato a prefeito. Esse é o desejo do Partido Verde em Guarulhos. E depois de muitos anos, nós estamos reunindo todas as nossas forças, todas as nossas experiências, e estamos convencidos de que nós ajudaremos na alternância do poder. E com toda certeza voltaremos a sentar naquela cadeira. Rodrigo Souza, jornalista, pergunta se você tem algum problema de claustrofobia. E por quê? Ou então isso seria o que o leva a atender as pessoas numa praça de alimentação de um grande hipermercado. Por que faz isso? Eu gosto, eu sou um ser humano normal, eu vou para lá fazer minhas compras, conversar com os amigos, não só lá, mas em outros, como o da Vila Rio de Janeiro, o Extra, né, que eu adoro também, enfim. Eu sou daqueles que eu atendo meus amigos aonde eles me suportam. Tá certo. Paulo Cardia pergunta qual o motivo da sua perseguição e de seu partido ao vereador Guti. Nós não estamos perseguindo o Guti. O Guti, ele infelizmente, ele procurou um caminho que nós até nos surpreendeu, né? Porque ele desejava aspirar, digamos, a uma disputa à prefeitura, mas essa história não foi programada no Partido Verde. O que foi programado para o Guti foi recuperá-lo depois do PMDB, porque ele já saiu pela porta dos fundos lá no PMDB, infelizmente. É reincidente no partido, tanto é que a presidente Paula brincou, o chamando de delegadinho, e eu chamei de ex-delegado federal, e ele foi para a justiça nos acusando. E agora está com um pepino terrível, porque você imagina se a justiça tirar o mandato dele e, ao mesmo tempo, não reconhecer a atual filiação do mesmo.
E se ele perder essa janela, simplesmente vai ficar de fora das eleições. Então, é um problema gravíssimo que nós não desejávamos. Nós desejávamos o melhor para a criança Guti, não é? É uma criança para nós, entendeu? Com um paizão ex-delegado, você entendeu? Mas, infelizmente, nós o acolhemos, o reelegemos. Ele queria brincar de ser deputado, nós autorizamos, mas perdeu a oportunidade pela falta de responsabilidade na política. A política é muito séria, não se pode brincar na política. Agora, ele foi para a justiça nos acusando para não perder o mandato. Ele fez isso já no PMDB, entendeu? Você imagina um político tão jovem como o Guti, não é? E de repente já mudou tantas vezes de partido. Me lembra um pouco o Chalitinha de Guarulhos. Antônio do Vale, ele faz uma pergunta interessante. Gostaria de saber se o senhor tem alguma proposta concreta para solucionar os problemas de enchentes na cidade. Olha só, é Antônio? Antônio do Vale. Ô, Antônio do Vale, quando nós sentamos na cadeira aquela época, nós encontramos a cidade com 54 pontos que paralisavam a nossa cidade. E quando saímos da cadeira, só tínhamos 14 pontos que não paralisavam mais a cidade. Sabe por quê? Porque nós tivemos a coragem de conversarmos com o governo do estado, que na época era o Mário Covas, que na realidade eles não acreditaram, não é? Que nós éramos capazes de solucionar o problema, não é? Já que não fomos atendidos, nós chamamos uma equipe técnica da prefeitura naquela época e eu pedi para bombardear ou explodir o canal de circunvalação, não é? da região aqui da Dutra, que é a chamada... Eu esqueço o nome. Porto da Igreja? Aquela região lá. Porto da Igreja. Tá? Por quê? Porque o governo, simplesmente, nas épocas de grandes chuvas, eles seguravam, eles não abriam a represa da Penha. Então, meu irmão, olha, nós combatemos as enchentes com o Vale Verde. Você sabe o que é o Vale Verde? Um dia nós vamos lhe explicar direitinho, não é? Foi um dos projetos que venceram prêmios a nível da América do Sul. Por quê? Porque nós tomamos atitudes com muita responsabilidade e é isso que é preciso, né, fazer novamente. Né? Viu, Jovino? É o que o Wellington Lucena acaba falando aqui. Jovino sanou alguns problemas em seu mandato e trocava lixo recicláveis por dinheiro e material escolar. Isso é bem lembrado. Não, dinheiro não, por favor. Alimento, não era? Não, era era um momento de sensibilização. Nós colocamos um programa onde, por conta da situação das enchentes na cidade, as pessoas jogavam de tudo lá dentro, Sim. certo? Sofás, garrafas, etc, etc. Então, quando nós terminamos esse programa, nós já recolhíamos cerca de 100 toneladas de material reciclável na nossa cidade. Então, trocava-se o lixo por material escolar, remédios e alimentação. Perfeito. Audrey Pacaterra, ela é funcionária pública. Audrey. Falei certo, Audrey? Audrey. Um prazer. Audrey Pacaterra diz, gostaria de saber o que ele acha sobre a desvalorização do servidor público por parte do governo municipal e, se caso vier como candidato a prefeito, como o servidor seria tratado. Se caso vier, não, Audrey, eu serei candidato a prefeito, a não ser que o mundo desabe sobre as nossas histórias. Mas pense bem, Audrey, nós desenvolvemos um trabalho até 2010, onde tivemos a oportunidade de apresentar para alguns funcionários, que lamentavelmente não levaram adiante. Nós perdemos, nós funcionários públicos, porque eu também paguei 40 anos da minha vida, claro que me aposentei agora,
nós perdemos até 2010 o valor de um automóvel. Tá? Um automóvel, tá? Na época, calculava-se R$100 mil. O funcionário público, nas gestões acumuladas do Eloy e do Almeida, até 2010, já haviam perdido cerca de R$100 mil. E nós vamos novamente atualizar esses estudos para provar para os funcionários públicos o que eles perderam ao longo desses últimos quase 16 anos. Tá certo, estamos conversando aqui com Jovino Cândido. E uma das questões que são passadas aqui, o Edson Frank pergunta o seguinte: com essas mudanças de forma de transporte, como é que o senhor vê o transporte na cidade de Guarulhos? Existe uma solução ambientalmente ecológica aceitável? Olha só, a gente lamenta profundamente, Roberto, e você é um guarulhense com muita responsabilidade, sabe muito bem. A gente só tem a lamentar o que aconteceu, porque o metrô já deveria estar na nossa cidade em funcionamento há muitos e muitos anos. Essa é a grande realidade. Isso foi uma proposta, isso foi pactuado realmente para recebermos o aeroporto internacional na nossa cidade. Nós tivemos a coragem, no final de, entre outubro e final de 99, de buscarmos novamente essa discussão junto ao governo estadual. Conseguimos realmente colocar na mesa realmente esse tema importante para a nossa cidade. Tanto é que tem registros históricos disso, você como bom jornalista poderá resgatá-lo, onde sentamos. Nós tivemos numa mesa, inclusive, com a representação do governo chinês na nossa cidade, o governo federal, não é? Para que nós pudéssemos realmente, de uma vez por todas, colocarmos o metrô aqui. É um exemplo. Tanto é que nós deixamos algumas áreas reservadas. Por exemplo, a antiga garagem de ônibus de Guarulhos seria a estação central do metrô. Naquela época foram concebidos 3 estações: Vila Galvão, né, e trocamento ali já de Sanã, a Central e Secap Aeroporto, tá certo? Essa seria uma das estratégias. A outra, lamentavelmente, todo o projeto de vans para a cidade que foi concebido à época, todo com muito planejamento, você está entendendo? Que poderia estar funcionando hoje como um relógio nessa cidade, não é? Foi planejado naquela época para atender, e olhando um futuro de 20 anos adiante, com 818 peruas trabalhando no transporte municipal e avançando, porque foi a primeira cidade também que autorizou o funcionamento das vans intermunicipais. Verdade. Foi a primeira cidade do Brasil, você está entendendo, que teve a coragem realmente, foi o Jovino, junto ao governo do estado aí, tá certo? Nós teríamos, na época foram calculadas cerca, para iniciarmos com 144, e realmente nós cumprimos esse cronograma, e chegaremos a 300. Então atenderíamos realmente outras divisas da cidade, como o Itaim, Guarulhos, Itaim Paulista, essa região aqui que adentra a região do Nazaré, enfim, Arujá. Enfim, você teria realmente um sistema de transporte muito ágil, você está vendo, com muita capacidade realmente de atender a população, claro, integrado ao metrô, etc, etc. Além disso, Roberto, tem uma coisa muito importante que é preciso ressalvar sempre. A cidade precisa de vias inteligentes, não é? Precisa das vias inteligentes. Nós precisamos deixarmos de sermos reféns da Via Dutra, da rodovia Presidente Dutra, Fernão Dias, Ayrton Senna, e agora veio o Rodoanel por aí,
cortando mais o sítio de Guarulhos, você está entendendo? Então, quando você calcula a quantidade de viadutos, ou seja, entendeu? Para acessar a cidade, você observa que nós estamos ainda devendo para a nossa cidade, a nível da rodovia Presidente Dutra, de 4 a 6 novos viadutos. Você pega a Fernão de 2 a 3 aí, né? A Ayrton Senna tem mais 2 ou 3, você está entendendo? Agora, e as vias inteligentes? E as perimetrais realmente, para que você tenha realmente todo um processo de agilidade aqui dentro? Isso tudo precisa acontecer. Agora, lamentavelmente, nós deixamos de evoluir nesse sentido. Tá? Eu sei que o Jovino, fala muito bem, mas vou tentar que ele fale um pouco mais rápido. Nós temos um monte de pergunta aqui. Vamos tentar responder essa de forma até sucinta. Ping-pong agora, Roberto? Vamos lá. Eduardo Eguchi. Boa noite, Jovino. Minha pergunta é na mesma linha do Jorge Taé. Gostaria de saber se o senhor Jovino está apto pela Justiça Eleitoral, visto o problema que ele tem ou teve com o Ministério Público Federal, se não for candidato a prefeito, o PV apoiaria outro candidato? O senhor está apto para ser candidato a prefeito judicialmente? Eu desconheço esse problema com o Ministério Público então Federal. Então está apto. Não é? Eu estou devendo para a Justiça Eleitoral. Como qualquer cidadão que disputa eleição nesse país, nós cometemos, pelo bem ou pelo mal, nós cometemos algumas faltas. Agora, eu estou sob júdice. Nós estamos numa discussão realmente, porque, é óbvio, eu vou pagar o que é justo. Eu penso que já pagamos o que devíamos. Então, nós estamos numa instância hoje discutindo realmente, entendeu? O que é de direito. Certo? Isso está aí aberto na internet, é só abrir. Tá certo? O resto é fumaça, com todo o respeito. São várias perguntas e o pessoal também está ligando aqui na produção. Olha, a pergunta aqui, dando uma cutucada aqui, ó. O Júlio do Picanço ligou e perguntou ao Jovino se ele ganhar, ele irá trabalhar no Paço ou vai despachar na sua casa. Na sua casa, Jovino. Olha, é uma cutucada essa. Como é que é o nome dessa pessoa? Júlio, que mora aqui no Picanço. Ele mora no Picanço. Olha, Júlio, eu penso o seguinte, um prefeito, né, se você tivesse conhecido o prefeito Jovino Cândido, você não faria uma pergunta dessa. Lamentavelmente, você desconhece completamente as responsabilidades do executivo, né, no mínimo. Porque o executivo é assim. Na minha época, e eu te desafio, Júlio, vá pesquisar. Eu atendia realmente em qualquer buraco da cidade. Além de 2 vezes por semana virar na madrugada na prefeitura, onde começávamos a despachar 8, 9 horas da manhã e terminávamos 4, 5 horas da manhã, outras 2 vezes da semana, eu começava muitas vezes uma missão de fiscalizar hospitais, postos de saúde, depois da meia-noite, você está entendendo? Onde nós descobrimos médicos, infelizmente, não é? Funcionários, de uma forma geral, fazendo o que não deveriam, não é? Simplesmente deixando de atender a população. Então, meu amigo, eu atendi em tudo quanto é lugar, velho. Se você conhece de fato a nossa história, essa pergunta, com todo respeito, não cabe. Jovino, estamos nos 2 minutos finais. Tem várias perguntas, tem uma muito boa aqui do Ezequiel. Quer dizer que você vai me convidar toda semana? Vamos convidar pelo menos mais uma vez muito aqui. Muito obrigado, Roberto. Olha que pergunta legal aqui do Ezequiel. O senhor prefeito Guarulhos, no tempo do NEF, tirou a cidade de uma crise financeira muito grave. E ele afirma que a prefeitura está no vermelho. Se o senhor está preparado para tirar a prefeitura do vermelho novamente. Mas, infelizmente, não temos tempo para o senhor responder. Pois é. Vá pesquisar, meu grande amigo, você vai observar que nós assumimos a cadeira com mais de 4 meses de salários atrasados, convênios cortados, trabalhei à luz de vela. É verdade. Tá certo? Não se pagava aluguéis há mais de 2 anos. E graças a Deus, meu irmão, nós saímos das páginas policiais e entregamos a cidade nas páginas culturais.
para dar um exemplo. Obrigado, Jovino. Espero que o senhor poder vir outras vezes aqui. Eu que agradeço. Basta convidar, Roberto. Ó, vamos falar com a presidente, a Paula, agradecer muito a Paula, toda a equipe. Eu não sei o nome de todos aqui. Podemos repetir? O seu nome é? O José Maria? Luiz Fanganiello. O Fanganiello, eu sei quem é. Wellington Lucena. O Wellington Lucena. Alexandre Almada. O Almada e a grande Paula, que ela acabou roubando o coração da minha filha, né? Ela ama a Paula de paixão. Gente, muito obrigado. Essas e outras entrevistas você vai encontrar nas nossas redes sociais, viu, Jovino? Muito obrigado. Muito obrigado pela... Vamos tentar trazer mais uma vez aqui. Desculpe as brincadeiras, Roberto. Não, mas fantástico. Nós te amamos. Nos convide. Gente, muito obrigado pela audiência. Desculpa a gente não poder fazer todas as perguntas. Prometo esticar mais o programa outras vezes. Um abraço e até o próximo programa.